Doutora Magnólia, a sua pergunta, que pela ordem aqui, obrigatoriamente, não gosto muito dessa palavra, deve ser feita ao doutor Luiz Eduardo, que depois deverá fazer ao doutor João de Deus, que é o último indagado. Por favor, doutora Magnólia. Doutor Luiz Eduardo, pela ordem, tem que ser feita a ele, né? Vai fazer pergunta? Não. Pensei que eu tinha direito de responder mais alguma coisa. Não tem crédito, é só réplica. Me perguntou, amei a colocação. Bem, doutor Luiz Eduardo, doutor Luiz Eduardo, como procurador de justiça, está fazendo aqui no nosso estado um grande trabalho na área do idoso. Nós sabemos, com base no IBGE, que a nossa problemática futura vai ser com o idoso. E nós andamos pela cidade de Fortaleza e olhamos o acesso ao idoso em determinadas áreas, não está preparada a cidade. Certo? Ninguém está tendo um olhar para o idoso. Até o idoso aqui do Ministério Público. O que é que nós fazemos com nossos idosos? Às vezes nem visitamos. Eu pergunto ao doutor Luiz Eduardo, qual será o nosso futuro como idoso, doutor Luiz Eduardo? 3 minutos para o Luiz Eduardo. Os grandes problemas com referência ao idoso são especificamente, em primeiro lugar, saúde, em segundo lugar, acessibilidade. E nós devemos levar em consideração que o problema de saúde e acessibilidade não diz respeito somente ao idoso, diz respeito também ao deficiente. Eles trabalham par e passo. A legislação, tanto para idosos como para deficiente, é bem próxima, é bem nítida. E nós observamos que a nível de Fortaleza e a nível de Estado, nós estamos bem longe do que deveríamos estar atendendo à legislação. É necessário que nós tenhamos um incremento muito maior de promotores de justiça nesta área do idoso e deficiente. Atualmente, nós contamos apenas com 6 promotores de idoso e deficiente. E nós temos audiências em torno de 6, 7 audiências diárias para cada um desses promotores. Isso os deixa com pouco tempo para atacar o problema maior. Porque o problema maior diz respeito ao desenvolvimento de políticas públicas que a Procuradoria-Geral de Justiça deve tentar incrementar com referência ao idoso e deficiente. Devemos promover políticas públicas no sentido de que sejam estabelecidas casas para atendimento a idosos. Essas casas de atendimento a idosos não existem. E se nós não adotarmos uma política pública e, consequentemente, não tomarmos nenhuma posição, dentro de pouco tempo nós teremos problemas tão sérios, tão diferentes quanto o problema da criança e do adolescente. Se, adotando essas políticas públicas, nós não tivermos um resultado efetivo, infelizmente, deveremos partir para a proposição de ações civis públicas, quer contra o Estado do Ceará, quer contra o município, para que realmente a sociedade tenha os seus idosos e os seus deficientes bem tratados. Então, em primeiro lugar, é necessário que aumentemos o número de promotores de idosos. E, em segundo lugar, é necessário que desenvolvamos políticas públicas para que se possa atingir a maior quantidade de idosos possíveis, como também a maior quantidade de deficientes. Porque, como já disse, volto a reafirmar, o idoso e o deficiente andam muito próximo à acessibilidade. Para que todos nós tenhamos conhecimento de como está a situação de acessibilidade em Fortaleza, se alguém tiver um parente acima dos 80 anos que tem dificuldade de locomoção, procure dar um passeio no nosso centro da cidade, no centro histórico de Fortaleza. E vocês observarão que ele andará ou não conseguirá andar em muitas das calçadas e muitos dos passeios da nossa cidade. Assim, hoje, que aumentemos o número de promotores para o idoso e o deficiente. A senhora tem 1 minuto para a réplica, doutora Magnólia. Nosso muito obrigado ao doutor Luiz Eduardo. No nosso plano de atuação, vamos aqui estar firmado no nosso trabalho na área de saúde pública, na área de busca de medicamentos, busca de lazer. E não só firmado aqui,
esses referendos sejam firmados em todas as áreas. Imagine os senhores que eu proponho aqui também, aproveitando aqui a deixa do nosso colega Manuel Pinheiro, proponho núcleos de mediação comunitária, audiências públicas, justiça restaurativa, justiça comunitária, núcleos de justiça comunitária itinerante. Todas as nossas propostas, já foi feito o projeto. Já acessamos o que chama SICOM e vamos trazer para a Fortaleza, assim como a gente trouxe para o núcleo de gênero, mais de 2 milhões de reais. Vamos trazer 5. Os senhores podem acessar na internet. Então, todos esses projetos estão já assegurados. Então, espero que seja eu, a Procuradora-Geral, mas qualquer que seja o colega, estarei compartilhando com dinheiro público, com saídas públicas, porque trabalho se faz. Muito obrigada, maior é resultado. Doutor Luiz Eduardo, é a sua vez de perguntar. Só resta agora o doutor João de Deus para ser indagado. Por favor. Meu querido colega, doutor João de Deus, eu perguntaria a Vossa Excelência por que é importante determinar o limite do percentual da receita corrente líquida para o Ministério Público na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom, o tema orçamento eu acho que é o mais debatido e o mais esperado por todos os colegas, por todos nós. Esse limite já está previsto na Constituição e, obviamente, não poderia deixar de constar na lei orçamentária. A grande questão é como deveremos utilizar, isso já foi muito bem colocado pelo Luiz Alcântara, pelo Manuel Pinheiro, a nossa plena autonomia financeira e orçamentária. O nosso orçamento para 2012 está previsto para 204 milhões. Equivale exatamente o que o Tribunal de Justiça arrecada do Fermoju, que já tem um orçamento de 657 milhões. Então não há dúvida nenhuma que aqui corroboro com o Manuel, quando nós temos esse complexo realmente de inferioridade e que irmos buscar mecanismos que são legais, e aí também quero comungar com a ideia do Luiz Alcântara, que podemos ter um fundo que não só seja do Fermoju, mas de outros mecanismos, para que possamos realmente implementar as políticas que tanto necessitamos no âmbito do Ministério Público. Se nós formos eleger as áreas de prioridade de atuação do Ministério Público, acho que todos aqui têm a reclamar alguma coisa. Está lá a nossa colega Antônia, que faz um excelente trabalho na área da infância, reclama lá uma estruturação para melhor desempenhar as atribuições. A Procap tem que ser repensada, reestruturada, sem dúvida nenhuma, e urgente. O GAECO, esse nem se fala, eu tive a oportunidade de participar na época da instalação do grupo, e vejo que precisamos de mais. A questão do idoso, a questão do meio ambiente. Então, sem orçamento, não podemos, de fato, fazer muita coisa. E, além disso, nós temos a primeira preocupação, que é a preocupação da política remuneratória. Nós temos que cuidar do reajuste, da atualização das diárias, nós temos que cuidar da gratificação por desempenho cumulativo de função, e tudo isso temos que buscar a otimização e a boa execução do nosso orçamento. Então, a necessidade e a importância de se constar na lei orçamentária o percentual que já está previsto na Constituição, é induvidoso isso. O que nós precisamos de fato é buscar com a mais absoluta firmeza e independência a garantia do repasse desse governo, a criação do fundo para a execução de uma política orçamentária que atenda efetivamente às necessidades do Ministério Público. A estruturação das promotorias, aqui quero compartilhar com a Magnólia a angústia de ver os colegas nos escombros ali, amontoado com entulho nos corredores do fórum. Pode concluir, doutor, por favor. Então, tudo isso passa sim pela questão orçamentária, meu estimado professor Luiz Eduardo, e essa é a nossa prioridade, é o nosso foco para uma administração que possa realmente levar a efeito tudo aquilo que estamos propondo. Doutor Luiz Eduardo, 1 minuto para a réplica. Doutor João de Deus ponderou bastante sobre
a importância de determinar o limite do percentual da receita corrente líquida. Porque é justamente determinando este limite que nós ficaremos próximo do limite prudencial. Saber o quanto nós poderemos gastar para implementar todos esses direitos que nós temos e que até hoje estão sendo postergados, como ele bem frisou. O problema do pagamento das substituições, o problema do pagamento das férias atrasadas e todos esses outros problemas. O problema do pagamento do auxílio moradia, que até hoje não foi ventilado. E isso é muito importante, porque sem ter determinado o limite do percentual da receita corrente líquida, nós não saberemos quanto poderemos gastar mais. Lembro apenas a situação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que há 5 anos não tem movimentação e quase não tem aumento.